Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Aqui é o Júlio e este é mais um vídeo aqui da série de programação utilizando Python, onde eu vou trazer hoje um conceito aqui muito interessante e amplamente utilizado no Python, que é o conceito de List Comprehension. Bom, vamos discorrer um pouco sobre esse conceito, de onde ele surgiu e alguns exemplos práticos ali de como que funciona. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui na introdução. O List Comprehension, ele é basicamente aí um jeito, a sintaxe mais curta ali que você vai poder utilizar no Python para você poder manusear listas. Você vai poder fazer filtragem dessas listas, por exemplo, para filtrar algum valor que esteja ali contido na lista, e também você vai poder fazer transformações nessa lista. Esse processo é conhecido, o de filtragem é conhecido como filter e o de transformação é conhecido como map. Então é o filter e o map ali que você pode fazer nas listas, utilizando essa sintaxe do List Comprehension. E ele trouxe ali uma sintaxe bem mais simples ali de utilizar do que como seria feito na forma original, que era uma forma mais verbosa assim, de fazer. Aí ele foi introduzido ali no Python ali em 2000, através dessa PEP aqui, né, que é uma proposta ali de melhoria do Python, né, Python Enhancement Proposals. Então aí aqui tem o documento ali onde ele foi proposto, vou mostrar aqui, ó. Aí o autor ali foi o Barry Warsaw, trouxe essa proposta ali para implementarem o List Comprehension no Python. E aqui ele mostra ali alguns exemplos e tal, qual que é a ideia dele. Aqui ele até comenta ali, né, as List Comprehensions vão prover um jeito mais conciso de criar lista em situações onde o map e o filter eles estiverem sendo utilizados ali, beleza? Aí a inspiração que ele teve ali, né, ele emprestou uma ideia ali de uma notação matemática, de conjuntos ali matemáticos, e trouxe isso para dentro do Python, e aí ele foi implementado aí no Python semelhante ali como que seria na matemática, né? Aí aqui tem até um exemplo aqui, eu vou demonstrar aqui numa imagem onde eu trouxe a comparação aqui de como que é no Python e como que é na matemática. Então ali no Python ele vai ter essa sintaxe aqui, né? Você vai abrir e fechar colchetes ali, e aí dentro você vai escrever ali qual que é a sua List Comprehension. Ele vai ter geralmente um formato onde você vai ter ali uma saída, que vai ser o primeiro elemento ali do List Comprehension, é a saída, o que você vai retornar, né, em cada iteração ali dentro dessa coleção, qual que vai ser a saída ali para cada elemento. No caso aqui, ele está mostrando que para cada elemento ali x que tiver dentro dessa lista, o resultado vai ser x mais 1. Aí aqui é a segunda parte da coleção, né, a lista que você está iterando, ou o set, por exemplo, também pode ser, ou a tupla, ou qualquer elemento iterável ali, você pode usar o List Comprehension. Né? Aí no caso aqui ele vai fazer para cada elemento x dentro do range até o 5. Então ele vai iterar ali do 0 ao 4. Então para cada elemento ali dentro desse intervalo, ele vai considerar o elemento com o nome de x, e a saída vai ser x mais 1. E aqui por fim tem a condição. A condição ele é uma parte ali que não é obrigatória colocar no List Comprehension. Às vezes você coloca, às vezes não, mas depende do que você quer fazer. No caso aqui ele está falando que só vai pegar ali os elementos dentro desse intervalo se o elemento dividido por 2, então se o resto ali, né, da divisão do x por 2 for igual a 2, beleza? Então ele vai pegar, vai filtrar ali, aqui com essa condição ele está fazendo um filtro ali desses elementos. Aqui a saída, então ele vai fazer um mapeamento do valor, aqui é a coleção que você vai iterar, e a condição é para você filtrar os valores dentro dessa coleção. E aqui daí a explicação matemática, né, dos conjuntos. Aqui temos essa notação com chaves ali. Aqui basicamente ele está definindo que S é um conjunto, tal qual os
vai pegar cada elemento x ali, que vai ser algum membro dos números naturais. Tem aqui, ele pertence, né? Pertence aos números naturais. Se o x ao quadrado for maior que 3, e aí essa parte inicial aqui, significa que o resultado daí vai ser duas vezes o x. Então ele está mapeando os resultados ali. Que se a gente for ver aqui é bem parecido, né, com essa sintaxe aqui do Python. Então ele segue mesma ideia ali, beleza? Então essa explicação teórica aqui. Aí agora vamos ver um código aqui para a gente ver na prática, a implementação dessas list comprehension. Vou mostrar aqui alguns exemplos, por exemplo, tanto para filtrar algum valor e também para transformar os valores dentro de uma coleção. Primeiro aqui eu vou abrir aqui o terminal, né, do Python. Estou usando o Python 3.10. Primeiro começar aqui definindo uma lista ali chamada numbers, com os números ali até o 6. Beleza, defini essa lista. Aí como que daria para filtrar números pares e ímpares, por exemplo, de uma maneira clássica? Aí eu coloquei ali. Então na abordagem clássica, você iria definir ali, por exemplo, uma lista vazia. Daí você iria fazer um for, né, iterando nesses números que eu defini aqui em cima, ou seja, para cada x dentro dessa lista de números. Aí aqui a gente vai ver se x, o resto ali da divisão de x por 2 for igual a 0, ou seja, números pares. Então se for ele entrar nessa condição, aí você pega essa lista do íberes que eu criei ali e dá um append do valor x. Essa aqui seria a abordagem clássica. Aí aqui você iria já colocar todos os números pares dentro dessa lista chamada íberes. Então vou mostrar aqui. Terminamos aqui E aqui se a gente for ver, íberes tem lá 2, 4, 6. Essa seria a abordagem clássica, né, que é mais verbosa ali, mas funciona também sem nenhum problema. Mas daí, o list comprehension ele veio para simplificar um pouco essa sintaxe ali, né, para deixar mais prática ali, né. Então aqui embaixo a gente já está usando a list comprehension. É que nem eu demonstrei ali na imagem ali, né. A gente tem aqui primeiro essa primeira parte ali que vai mapear o resultado, né, ele vai transformar o resultado ali. No caso aqui, estou colocando apenas x, que significa que eu não vou fazer nenhuma transformação, só vou retornar o valor em si, do x. Aí para cada x dentro dos números, que é a coleção que eu estou iterando ali, né? Então ele vai fazer a mesma coisa que aqui, né? Para cada x dentro dos números. E aqui o if, que é a condição, para eu filtrar os valores dentro dessa lista. Então aqui ele vai ver se o resto da divisão de x por 2 for igual a 0. Então ele significa que ele atendeu essa condição, então ele vai ser filtrado para dentro desse resultado. Então é basicamente essa aqui a sintaxe. Aí eu vou colocar aqui, se colocar lá direto aqui, ele já mostra também. Vou colocar aqui direto, ele já mostra o resultado, 2, 4, 6. Então ele iterou ali para cada x dentro dessa minha lista de números. Ele viu se o resultado da divisão, o resto da divisão por 2 é igual a 0. Se ele for igual a 0, então ele mostra ali o resultado, ele filtra esses números. Ele retorna 2, 4, 6. Mesma coisa que se eu quiser filtrar números ímpares, por exemplo. Nesse caso aqui seria só colocar, né, que é a condição aqui, que se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, então significa que daí o número ele vai ser ímpar. Vou colocar aqui para demonstrar, retornou ali 1, 3 e 5. Aí aqui tem um outro exemplo, filtrando, por exemplo, números que são menores que 4. Então só basta alterar a condição ali, que ele vai funcionar também da mesma forma. Aí eu trouxe aqui 1, 2 e 3. Então para cada elemento dentro dos números, se o número for menor que 4, ele retorna o próprio número. Se eu quiser, por exemplo, retornar o número ao quadrado, em vez de retornar o número em si, bastaria eu colocar aqui x asterisco asterisco 2 aqui na primeira parte, né, da list comprehension.
que aqui é onde ele vai fazer o map ali, né? A transformação do resultado. Então se eu colocar isso aqui, vai trazer 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aqui no caso 1, 4 e 9. Então essa parte aqui é onde você vai transformar o valor final. Aqui um outro exemplo, transformando os valores ali. Só que aqui eu estou retornando daí uma lista com dicionários dentro. O que eu estou fazendo aqui, né? Primeiro eu estou usando aqui a função do enumerate de numbers, que ele vai retornar uma lista com tuplos, ele contendo o índice e o valor. Então, o primeiro elemento aqui é o índice, né? E o segundo é o valor em si que estava dentro da lista. Então, minha lista lá tinha o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os seus respectivos índices. O 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o enumerate ele funciona assim. Daí aqui eu estou fazendo, basicamente, vai pegar ali para cada índice e cada valor dentro dessa lista com essas tuplas. Então, para cada um desses conjuntos ali de índice e valor, né? Chave e valor. Vou até mudar o nome aqui para value do x, para ficar mais claro. Então, para cada um desses elementos, aí eu estou usando o colchetes aqui para ele conseguir pegar cada elemento aqui dentro dessas tuplas, né? Beleza? Então ele vai pegar esses elementos e daí o que ele vai fazer? Ele vai retornar um dicionário aqui contendo o índice, vai ser o próprio índice e o valor. Dá até pra gente brincar aqui, fazer uma coisa para ele retornar diferente, vou colocar aqui para retornar uma string. Aí eu vou concatenar aqui, por exemplo, valor e o value, por exemplo. Aí ele vai retornar um pouco diferente ali o valor. Para esse aqui, deixa eu fazer agora. Aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais claro. Ó, ele retornou uma lista, né, com vários dicionários aqui. Aí o índice, ele colocou aquilo que é aqui a chave chamada IDX, com cada index, né, de cada um desses valores aqui, o índice 0, 1, 2, etc. E daí o valor, eu coloquei essa chave value, que foi concatenando ali o próprio valor, né, numérico, mais a string de valor. Então ele retornou aqui valor 1, valor 2, valor 3. Então esse é só um exemplo, né, mas você pode fazer qualquer tipo de transformação ali. Aqui eu retornei uma lista com dicionários, né? Você pode retornar uma lista com tuplas, com sets, com outras listas dentro também, com objetos também. Aqui é um outro exemplo que eu tinha colocado, também é a mesma coisa ali, bem parecido. Eu estou concatenando ali, estou retornando uma lista com dicionários, e aí o nome, vou dar uma chave aqui id, com um número, outra chave name, que vai ser concatenação também de uma string ali, com o próprio valor numérico, concatenado com essa string object aqui. Se eu também colocar ali, vai ser bem parecido o resultado. Só que aqui ele vai fazer do iterado do 0 até o 3 ali. Então ele começou ali id0, aí o name, object 0. Aí ele colocou id1, name, object 1, até o 3 ali. Aí beleza. Aqui um outro exemplo parecido ali também, só que filtrando. Deixa eu criar esse objeto aqui, ó, daí vamos demonstrar esse filtro ali. E aqui a gente tem dicionários, né, com chave e valor. Aí aqui basicamente eu estou filtrando dentro dessa lista ali, se a chave id do objeto for menor que 2. Então ele vai ver todos esses objetos aqui e vai ver qual deles que tem a chave id aqui menor que 2. Então ele vai excluir esse 2 e 3 aqui dessa lista. A gente aqui está fazendo também mais um filter ali, né, aí retornou 0 e 1. Ele fez um filter ali, uma filtragem desses objetos e retornou eles ali. Beleza? E aqui por fim, só para demonstrar, né, no Python tem vários jeitos de fazer esse tipo de filtragem e essas transformações, né. Eu demonstrei aqui na filtragem clássica ali, né, com for. Você pode fazer um for e iterar ali e colocar seus condicionais ali de if para filtrar ali, fazer do jeito que você quiser.
Ou você pode usar list comprehensions, né, com essa sintaxe aqui, que é bastante utilizada no Python. E tem outro jeito de fazer, que seria usando essa abordagem mais funcional aqui, com o Lambda, que daí você usa funções anônimas ali para fazer tanto o map também, como filter, e até umas outras funções que dá para fazer ali com o Lambda. Aí aqui eu vou demonstrar os exemplos também de filter e de map, só para dar uma breve introdução ali sobre esse assunto, mas eu pretendo trazer numa próxima aula também mais sobre essas funções de Lambda aqui no Python. Mas aqui só para demonstrar, né, também que dá para fazer dessa forma. Aqui a gente está fazendo um filtro ali dentro dessa lista de números. Aí a sintaxe dele aqui é basicamente, você vai usar o filter ali, se quiser filtrar, ou o map se você quiser transformar. Aí aqui no filter a gente coloca aqui a palavra lambda, daí a gente define qual variável ali que vai ser o iterator, né, dentro dessa lista que você está iterando. No caso eu chamei de x, então ele vai, para cada elemento aqui dentro dessa lista, ele vai considerar ele como se fosse um x, uma variável x, e daí aqui é a condição que eu estou usando para filtrar. Aqui é a mesma coisa, eu estou colocando se o resto da divisão por 2 for igual a 0. Então ele vai iterar por cada elemento ali dessa variável numbers, ele vai chamar cada elemento ali de x, e ele vai ver se o resto da divisão desse valor, x por 2, for igual a 0. Tá, ele vai filtrar esses resultados, vai retornar ali um objeto filtrado, e daí estou colocando ali como lista, né, que ele retorna aqui um filter object. Então aí eu estou colocando aqui como list, vai retornar ali no formato de lista, né, para nós. Aqui também, da mesma forma, ele retornou ali 2, 4, 6, que são os números pares. E aqui para transformar é a mesma, uma sintaxe bem parecida, só que aqui eu estou usando o map em vez de filter. Aí também define aqui a lambda, define as variáveis que você vai usar ali para iterar. No caso aqui eu usei o x, e daí que eu estou retornando x ao quadrado, basicamente. Então você vai transformar ali os números que estão dentro dessa variável. Aí retornou ali cada elemento ao quadrado e ficou dessa forma, daí, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar com essa aula aqui. Nas próximas aulas eu vou trazer também os conceitos ali mais exemplos ali do uso da Lambda Function, com funções anônimas e tal. Tem várias outras aulas também para fazer aí, beleza? Então quem gostou e quer continuar vendo aí esses conteúdos, se puder se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, e eu agradeço, beleza? Obrigado então, até a próxima. Tchau, tchau.